Meu nome é Melina, eu estou encerrando minha residência, né, de endocrinologia e metabologia aqui no HU. E hoje a apresentação do meu TCC vai ser sobre o estudo de prevalência e das características clínicas da doença hepática esteatótica metabólica em pacientes com lipodistrofia generalizada congênita. O estudo de prevalência e características clínicas da doença hepática esteatótica metabólica em pacientes com lipodistrofia generalizada congênita. Eu tive como orientadora a doutora Virgínia. E assim, né, a lipodistrofia generalizada congênita é uma doença muito rara, de caráter autossômico recessivo, e é caracterizada pela ausência quase total de gordura subcutânea, que surge desde o nascimento e é dado devido à incapacidade dos adipócitos em armazenarem lipídios, né? A principal característica dessa síndrome, né, de forma clínica, é realmente a grande resistência insulínica que esses pacientes têm, mas eles também cursam com hipertrigliceridemia ao longo da vida com a doença hepática, né, e podem ter esteatohepatite e desenvolver também cirrose hepática, que só mostrando o fenótipo deles, né, pela essa ausência da gordura no subcutâneo, eles acabam que têm uma pseudo-hipertrofia muscular. É uma doença rara, a prevalência global de 0,2 a 1 caso por milhão. Os países em que a prevalência maior dessa doença é Brasil, Portugal e Escandinávia. E aqui no Brasil, cerca de 100 casos são acompanhados em serviços de referência, né, sendo que as maiores casuísticas, né, se concentram principalmente no Ceará e Rio Grande do Norte. Existem 4 subtipos de lipodistrofia, mas aqui a gente vai se concentrar nas principais que está presente em 95% dos casos, que é a lipodistrofia tipo 1 e a tipo 2. Né? A tipo 1 a mutação é no AGPAT2 e a tipo 2 no gene BSL2. Em relação à doença hepática esteatótica, a gente sabe que acabou que desconfigurou. 25% da população mundial vai ter doença hepática esteatótica, que é caracterizada realmente por esse acúmulo ectópico de gordura no fígado. Só que quando a gente olha para os pacientes com lipodistrofia generalizada congênita, a gente vê que esse número é muito maior. 82% desses pacientes eles vão ter doença hepática e geralmente essa doença hepática ela ocorre de forma precoce e mais grave do que na população geral. Já é documentado que a extensão da fibrose, da doença hepática, ela é mais grave nos pacientes com lipodistrofia tipo 2. E a gente sabe que realmente o padrão ouro é o diagnóstico histológico, né? Mas que tem limitações. É o procedimento invasivo, enfim, o acesso aos profissionais que façam é limitado. E aí, no nosso dia a dia, a gente usa de outros critérios para avaliar esses pacientes. Os principais que a gente usa é o PIB4 e outro, né, método que pode ser usado é a elastografia hepática transitória por fibroscan, que são alternativas não invasivas que a gente pode lançar a mão no nosso dia a dia. O objetivo geral desse trabalho é avaliar a prevalência e as características clínicas da doença hepática esteatótica metabólica nos pacientes com lipodistrofia generalizada congênita, e os objetivos específicos é descrever os achados laboratoriais associados à doença hepática nesses pacientes, né, com lipodistrofia generalizada, avaliar a associação entre os scores não invasivos preditores de fibrose, as quais eu avaliei o FIB4, o APRI-score e o Neufeld Fibrose Score, com a elastografia hepática transitória por fibroscan, e também avaliar a relação entre a doença hepática esteatótica e outras complicações metabólicas, como diabetes, dislipidemia e presença de doença cardiovascular estabelecida. É um estudo transversal e analítico. Os dados foram coletados pelos prontuários, né, dos pacientes com lipodistrofia generalizada congênita que seguem aqui no Serviço de Endocrinologia e Diabetes do HU. O estudo, né, foram com 18 pacientes com diagnóstico e os critérios de inclusão eram os pacientes que tinham idade superior a 5 anos e com diagnóstico de lipodistrofia generalizada congênita confirmados por teste genético. Esses pacientes que tinham que ter o segmento regular aqui no HU e os pacientes que realizaram, né, elastografia hepática transitória por fibroscan no período de acompanhamento.
Os critérios de exclusão são os pacientes menores de 5 anos e que tivessem ausência de dados clínicos completos nos prontuários médicos. Foram coletadas, características clínicas, sexo, idade, IMC, prega cutânea, a mutação genética, os exames laboratoriais que eu me detive foram realmente para ver alterações hepáticas, AST, ALT, plaquetas, albumina e NR. Em relação ao perfil metabólico, eu me detive a triglicerídeos e hemoglobina glicada. E aí eu coletei os exames que eram mais recentes no prontuário. A ultrassonografia de abdômen foi coletada, o exame que tinha sido realizado, que o paciente tinha realizado mais recente, e a elastografia hepática transitória foi feita pelo Fibroscan e foi feita por uma única avaliadora, que foi a doutora Liz. A gente usou para dar o laudo da elastografia, o aplicativo MyFibroscan. Quando a gente foi escolher a etiologia, que tem várias para escolher, a gente utilizou a etiologia de Nash/Neufeld. E para graduar o grau de esteatose, a gente foi baseado na referência de Carlas. E para graduar o estágio de fibrose, foi baseado na referência de Wong. Os scores não invasivos que a gente utilizou foi o APRE, o FIB4, o Neufeld Fibrose Scores. O APRE ele usa o AST, a plaqueta, o FIB4, idade, AST, ALT, plaquetas, e o Neufeld Fibrose Score, ele acaba que usa mais características, idade, IMC, se o paciente tem diabetes ou não, as transaminases, plaquetas e a albumina. Para a população geral, a gente tem valores de referência específicos para a população geral. E eles são divididos, geralmente, ou subdivididos de acordo com o valor, pacientes que têm baixo risco de fibrose, para o APRE e para o NFS, o risco indeterminado de fibrose, e se eles têm um risco aumentado de fibrose. Só que quando eu calculei esses scores, a gente viu que muitas vezes, mesmo pacientes que já têm fibrose, que já têm doença hepática, quando a gente usou o valor de referência para a população geral, a gente viu que muitas vezes, mesmo os pacientes que têm fibrose avançada, eles ficavam com risco indeterminado. E aí isso influenciou nos nossos métodos, na questão da análise estatística. Os dados foram descritos em frequência relativa e absoluta e foram apresentados em mediana, mínimo e máximo. E a gente utilizou 2 testes. O teste de capa foi para avaliar a análise de concordância entre a esteatose, quando avaliava a esteatose na ultrassom, e a presença de esteatose na elastografia hepática transitória por Fibroscan. Então, foi para avaliar realmente a concordância, se quando a ultrassom via esteatose, se a elastografia via também. E o teste de Kruskal-Wallis foi quando a gente correlacionou as medianas dos scores de fibrose não invasivos com o grau de fibrose hepática que foi evidenciado na elastografia hepática transitória por Fibroscan. E foi considerado significância estatística para um P menor ou igual a 0,05. Foram seguidos os aspectos éticos, o guia das diretrizes éticas, foi aprovado pelo comitê, foi feito o TCLE e o TALE. E agora eu preferi falar resultados e discussão, porque como são muitos dados, fica mais fácil de ver. Então, em relação às características clínicas e antropométricas, a maioria da nossa casuística ela é do sexo feminino, 73%. A idade mediana ficou de 22,5 anos. A maioria dos casos é da lipodistrofia generalizada tipo 1, em 83% dos casos. E o IMC, só um paciente ele tinha sobrepeso, 22% deles tinham baixo peso e a maioria deles ficavam com o eutrófico por conta realmente da distribuição, da composição corporal desses pacientes. E é o que a literatura fala, que realmente o predomínio da lipodistrofia ela é de sexo feminino, o IMC é baixo normal pela ausência de tecido adiposo, certo? Em relação aos parâmetros metabólicos e bioquímicos, é uma prevalência, na nossa casuística, muito grande de hipertrigliceridemia, 89%, a literatura realmente fala isso. E quando a gente vai avaliar a prevalência de diabetes nessa população, foi de 78%. Mas quando a gente olha quem tem diabetes e quem também tem doença hepática esteatótica metabólica, esse número aumenta, eles ficam em 90%. Que é o que
a literatura também já corrobora, né? A resistência insulínica grave, a deficiência de leptina, eles vão ser fatores muito importantes para a progressão da doença hepática em pacientes com lipodistrofia. Então, com certeza, a resistência insulínica é um fator importante que faz com que esses pacientes progridam com doença hepática mais grave. Em relação à doença cardiovascular estabelecida, um paciente com lipodistrofia generalizada congênita tipo 1 apresenta doença cardiovascular estabelecida. Esse paciente tem DAC, mas não tem qualquer evidência de doença hepática esteatótica metabólica. E nenhum paciente que tem doença hepática teve até o momento evento cardiovascular. E a gente sabe que pacientes que têm doença hepática esteatótica metabólica, eles têm maior prevalência e incidência de doença cardiovascular. Isso é bem estabelecido na literatura. Por que esse dado não se comprovou na nossa amostra, né? Aí fica o questionamento. Era porque são pacientes ainda muito jovens que não têm doença estabelecida ainda, mas será que já tem doença subclínica e a gente ainda não sabe? Uma aterosclerose subclínica? Em relação aos parâmetros hepáticos, 89% dos pacientes tiveram alguma alteração hepática, né? Numa tabela que eu vou mostrar vai ficar melhor de ver, sendo que 13 dos 15 pacientes com lipodistrofia tipo 1 tinham doença hepática e 100% da amostra com lipodistrofia tipo 2 tinha alguma alteração hepática evidente. E a gente já sabe dessa forte associação entre lipodistrofia generalizada congênita e doença hepática esteatótica metabólica. E teve uma coorte que ela avaliou histologicamente pacientes que tinham lipodistrofia generalizada congênita. Desses pacientes, 90% tinham doença hepática esteatótica metabólica, o que é muito parecido com a nossa amostra, e 82% deles tinham esteatohepatite, que a gente sabe, né, que a lipodistrofia é um exemplo claro de uma forma extrema de síndrome metabólica e isso provavelmente se deve à resistência insulínica. Em relação à plaqueta e NR-albumina, o que é que eu percebi? O que é que a gente percebeu, né? A mediana ficou dentro do valor normal. Todos os pacientes, nenhum tem alteração de NR-albumina e plaquetas dos 18 pacientes, apenas um tinha plaquetopenia, certo? Esses exames, eles nos ajudam, né, a estimar a gravidade da disfunção hepática. Mas aí fica o questionamento. Mesmo na ausência de alterações laboratoriais significativas, não quer dizer que esse paciente não tenha doença hepática e não é que ele não tenha fibrose, mas que esteja no estágio subclínico, onde faz a gente se questionar sobre a sensibilidade desses marcadores convencionais para uma detecção de doença hepática, já que esses pacientes em si evoluem com uma doença hepática precoce mais grave. Em relação às transaminases, também, né, a mediana delas foram normais. E, a maioria já tinha tido algum momento de transaminases alteradas, mas assim, é transitório, né, não é uma coisa que fica o tempo todo naquele paciente. E o que é que a gente sabe? Que a ST-ALT são marcadores indiretos de lesão hepática, mas que valores normais deles não excluem nem doença hepática, nem a presença de esteatohepatite. Na população normal, foi feita uma meta-análise e foi visto que 25% dos pacientes que tinham doença hepática esteatótica metabólica e 19% dos pacientes que tinham esteatohepatite vão ter transaminases normais. Então, não é porque eles não têm alterações de transaminase que a gente vai excluir doença hepática ou até esteatohepatite. E aí leva a pensar, né, que a gente, nesse caso, deve considerar outros métodos para acompanhar esses pacientes. Em relação aos parâmetros, né, hepática, essa tabela vai ficar melhor de ver. A primeira coisa que eu queria destacar é que esses pacientes eles vão ter hepatomegalia porque eles têm deposição de gordura no fígado e vão cursar com hepatomegalia. 83% da nossa amostra, eles tiveram hepatomegalia, o que é um dado que a literatura já fala bem. 55% em algum momento tiveram transaminases alteradas, e aqui a gente foi comparar, né, a presença de esteatose hepática vista em ultrassom, que 55% dos pacientes já tiveram essa alteração, e a presença de esteatose hepática vista pelo FibroScan, o que foi um número parecido, né? 55% dos pacientes que tiveram esteatose, que foram analisados, tiveram esteatose hepática vista em ultrassom.
e 50% tiveram esteatose hepática vista no FibroScan, que é uma coisa que também já é bem estabelecida pela literatura, né? O ultrassom é bom para ver, ele consegue ver se o paciente ele vai ter esteatose ou não, mas ele não tem precisão para definir o grau de esteatose, né? Então, quando a gente colocou quando comparou, né, a análise de concordância da presença de esteatose em ultrassom de abdômen com a elastografia hepática transitória por FibroScan, teve uma elevada concordância, teve significância estatística, mas quando a gente comparou o grau de esteatose, se, por exemplo, quando o ultrassom mostrava que o paciente tem esteatose leve, o FibroScan, eles eram concordantes, isso não teve significância estatística, né? O que a literatura também já fala, né? O ultrassom não tem precisão para grau de esteatose, só para ver se tem ou se não tem. Essa tabela foi feito um resumo, né, das características desses pacientes, das características relacionadas à doença hepática. É uma tabela extensa, não vou falar de tudo, mas são observações pontuais dos pacientes que tiveram fibrose avançada. Né? Dos 18 pacientes, 3 pacientes foram F3 e F4. Então, aqui é um paciente de 23 anos com IMC normal, FIB4 normal, transaminases normais, que a ultrassom não teve nenhuma alteração, mas quando a gente foi para o FibroScan, ele era F3. Aqui, esses 2 pacientes eram F4, IMC, um 18, outro 25, FIB4 também normal, um tinha transaminases alteradas, mas plaquetas normais. Esse daqui já tem um grau de doença hepática bem avançado, então ele foi o único paciente que teve plaquetopenia, mas esse daqui que era F4, no exame, na ultrassom, você viu uma hepatomegalia e uma esteatose hepática severa, mas sem sinais. E uma coisa que até, eu acho que para os hepatologistas fica muito óbvio, mas para a gente é difícil um pouco de entender, mas é porque a fibrose é diagnóstico histológico, não é um diagnóstico macroscópico, a ultrassom ela vê macroscopia. E aí o único paciente que realmente FibroScan foi F4 e que a ultrassom evidenciou algum sinal de hepatopatia parenquimatosa foi em um paciente que ele tem a lipodistrofia, né, tipo 2, a mutação no BSL2. E aí coisas que a gente tem que ter em mente. Exame para diagnóstico de fibrose é biópsia, é elastografia, que pode ser por FibroScan, pode ser por ultrassom, por ressonância. E uma coisa que limita até a avaliação nesses pacientes de presença de doença hepática crônica é a questão da hepatomegalia, né? Às vezes o paciente já tem cirrose, mas esses pacientes têm o fígado aumentado. Então, nessa população, isso fica limitado. E aqui a gente associou, né, a mediana dos scores não invasivos de fibrose com o grau de fibrose da elastografia hepática. Quando eu fui analisar a mediana desses pacientes, né, no valor de referência da população geral, mesmo os pacientes que tinham fibrose significativa, nesses pacientes eles tinham praticamente, a maioria dava resultados que você excluía fibrose, e poucos ficaram com significado indeterminado, mesmo já tendo fibrose avançada. O que quer dizer que, muito provavelmente, esses scores com o valor de referência da população geral, ele não vai servir para os pacientes com lipodistrofia generalizada congênita. E aí a gente comparou, a gente dividiu, né? Os pacientes que eram F0 e F1 no FibroScan, os pacientes que eram F2 e os pacientes que eram F3 e F4. E aí colocou a mediana do APRI-score, do NEFIB-Fibrose-score e do FIB4. E o que mostrou significância estatística é quando a gente relaciona paciente que é F0 F1 versus F3 F4, teve significância estatística nesses 2 scores, e paciente que é F2 versus F3 F4. Então, assim, na população geral, FIB4, o NEFIB Fibrose Score, o APRI, eles têm elevado valor preditivo negativo, ou seja, eles servem para você excluir fibrose, mas já é sabido na literatura que esses scores eles são limitados nos pacientes que têm doença hepática esteatótica metabólica e aqueles que têm IMC normal. E aí, olhando nessa tabela que esses 2 scores tiveram uma significância estatística, será que no futuro eles vão ser marcadores úteis para excluir fibrose nessa população, mas com um valor de referência adequado para essa população?
E o FIB4, será que ele não teve significância estatística porque a idade é um fator importante e todos esses pacientes são jovens, né? Então, são questionamentos que a gente fica. E aí, de conclusão, a gente vê o que de uma relevância clínica imensa, né? A doença hepática esteatotópica metabólica e lipodistrofia generalizada congênita tem uma alta prevalência nessa população e que o papel da resistência insulínica ela é primordial nessa evolução, na gravidade da doença hepática esteatotópica metabólica. E o que é que o estudo, né, a gente concluiu? Que esses pacientes têm uma elevada prevalência da doença hepática esteatótica metabólica avançada de forma precoce e que né, foi um estudo que utilizou um método não invasivo, mas que é considerado padrão ouro na avaliação dessa condição. E que as ferramentas atualmente utilizadas para o rastreamento de progressão, gravidade da doença hepática esteatótica, elas não são adequadas para uso em pacientes com lipodistrofia generalizada congênita. O FIB4 parece ser inferior aos outros scores, né, para rastreamento nessa população e é necessário ferramentas validadas para esse grupo de pacientes. E, claro, lembrar sempre do monitoramento contínuo, estratégias para rastrear da forma mais precoce possível a doença hepática nos pacientes com lipodistrofia.